Olá, pessoal. Aqui estou eu para falar um pouquinho do que vai acontecer nessa semana de 24 a 30 de janeiro de 2021, última semana de janeiro. Um janeiro muito agitado, muito cheio de acontecimento, muitas tensões, uma necessidade muito grande que a gente está sentindo de iniciar coisas novas, mas as coisas estão emperradas e a gente não consegue. Há muita rebeldia no ar, né? Nós vimos que teve muitas manifestações, na semana passada foi até pior, né? Porque tinha a conjunção, que é a conjunção de Marte e Urano, estava mais exata. Agora, o Marte, essa semana, vai se afastando de Marte. Não acho que seja ainda o suficiente, porque 3, 4 graus ainda é muito forte, né? Essa conjunção, e ainda vai mexer no bolso das pessoas, especialmente nos teus valores, nas coisas que você guarda, nos seus investimentos, enfim, porque é casa dos valores materiais. Sempre pensando que na astrologia a gente nunca olha um signo de um lado só, porque é como você olhar só o lado de uma medalha e na realidade uma moeda, né? Você tem que olhar o outro lado, e o outro lado é o eixo. E o eixo que nós temos, oposto ao signo de Touro, né, que é um signo material, ele é um signo de terra, ele lida com a matéria, com os bens, com as coisas que a gente possui. Então, aí do outro lado você tem Escorpião, que é um signo de água fixo, e eu falo que não é água não, é lava vulcânica, tá? É um líquido vulcânico, um líquido que pega fogo, é água fervendo. Mas tem uma relação com os valores também, com as coisas que a gente valoriza, até do ponto de vista espiritual. Então vamos pensar nessa semana, numa semana para a gente pensar também nessas coisas. O Sol está em conjunção exata com o Saturno. Então, especialmente no início da semana, que vai ficar mais forte, porque o Sol ele se desloca 1 grau por dia. Portanto, se ele está no início da semana a 5 graus, então ele vai avançando e vai fazer uma conjunção com Júpiter. Ah, você vai dizer, então, é uma coisa boa? Sim. Normalmente, quando a gente fala de conjunção, se fosse numa pessoa, eu poderia dizer, toma cuidado, porque nem todas as conjunções são positivas. Mas nós estamos falando de maneira geral. Mas Júpiter é o planeta da oportunidade, ele abre portas, ele te diz, já que não está dando desse jeito, vai de outra forma. Como ele é muito otimista também, né? O próprio Júpiter, o que ele representa, o deus do Olimpo, né? Zeus, né? E ele é assim, ele é expansivo, ele te dá muitas oportunidades para você modificar aquilo que não está dando certo. Então, eu vejo essa semana, nesse ponto, uma coisa legal. O que está mais difícil também, tá? Deixa eu pegar aqui o mapa de hoje. Essa conjunção, na realidade, o Sol vai se deslocar, vai praticamente fazer já a conjunção com Júpiter. E aí eu falo assim, será que vai finalmente começar as vacinas? Eu tenho a impressão que isso já está começando, na Europa também, mas tem muitos atrasos, os laboratórios não estão entregando direito, tem problemas de logística, tá? Então as pessoas estão falando muitos debates e muitos embates, né? Então, vamos ser cautelosos essa semana. Porém, há oportunidade. Agora, Júpiter também, ele aumenta as coisas, né? Então, ele é um pouco... ele funciona como uma lente de aumento. Essa semana nós vamos ter a fase cheia, tá? No dia 28. Então, a 9 graus de aquário, né? A lua em leão e o sol em aquário. Sabe que o sol em aquário é um sol em exílio, ou seja, ele é em detrimento, ele não está num lugar onde ele pode se expandir. Porque indica um momento
o auge do inverno no hemisfério norte, portanto o Sol, né, no hemisfério norte ele ficava assim muito longe. Por quê? Porque ele está aqui no hemisfério sul, né? Eu não sei se um dia não deveríamos começar a pensar num horóscopo de cabeça para baixo aqui para o hemisfério sul. Eu já pensei nisso, eu já sei que teve vários astrólogos debatendo esse assunto, mas eu não sei se isso realmente procede, se valeria a pena trabalhar um pouco nesse sentido, né? Mas nós falamos em arquétipos, nós falamos em exemplos, né? Então, eu acho que nós temos que pensar no sistema zodiacal e no sistema astrológico como um sistema de baseado nesses arquétipos, nesses modelos, né? Que representam as forças e as energias e que estão representados nos planetas. Tá? Teremos também 3 dias de lua sem aspecto, vazia de curso, que a gente chama, ou sem aspectos, tanto em Gêmeos, em Câncer e em Leão. Então, esses 3, na realidade, quando eu falo da lua sem aspecto, normalmente a gente olha essa lua sem aspecto ou para assinar um contrato, para lançar uma coisa nova, ou também para fazer uma cirurgia, por exemplo, nos signos que são aqueles que esses signos representam, ou que eles regem, ou os regentes desses signos regem. Mas normalmente é quando a lua está em Gêmeos, então vamos pensar na parte pulmonar, nos braços e nas mãos. Em Câncer, vamos pensar na parte do estômago. Então, por exemplo, se você tem um assunto a resolver com tua família, não faça isso no momento em que a lua está vazia de curso. E em signo de Leão, eu estou falando da espinha dorsal, especialmente a medula, né, que nos dá a vida, e no sistema circulatório, especialmente do coração. Bom, então isso só para falar disso, mas essa coisa da correspondência dos signos, eu já vou aproveitar para te convidar. Segunda-feira à noite, às 19h30, no Zoom, eu vou abrir uma sala, é uma sala onde cabe muita gente, espero que seja uma enorme sala, porque eu vou falar exatamente disso, a correspondência dos signos astrológicos com os órgãos do corpo. Sempre lembrando que o signo em si, ele não faz nada, quem faz e quem expressa a sua energia ou expressa a sua correspondência é realmente a patologia, ela só se desenvolve por causa do planeta e não por causa do signo. O fato de você ter um planeta num determinado signo não significa que você vai ficar doente daquela doença. Vai precisar ou de um trânsito planetário ou de um aspecto astrológico negativo que esteja mostrado no seu mapa, ou no mapa natal, ou num trânsito que vai atacar aquele ponto que é um ponto frágil do teu corpo e do teu organismo. Eu dou aula de astromedicina, tem curso de astromedicina, mas segunda-feira eu vou falar sobre isso, então eu te convido a entrar. Eu vou deixar aqui embaixo o link, mas de qualquer maneira é facílimo, você vai me achar no Zoom pelo meu nome, e aí você entra lá, 7h30, tá? Que eu vou fazer uma live. Tá? Vou deixar aberto para as pessoas, vai ter alguém que vai deixar as pessoas entrarem, né? Então, aí, o que é que eu queria falar também? Que Mercúrio também entrou em Aquário, né? Tá entrando em Aquário, então vai assim, aquela monte de coisa em Aquário. Vocês sabem que Aquário é um signo que eu tenho no ascendente, tenho Mercúrio exatamente em Aquário, por isso que eu acho que segunda-feira vai ser um dia muito legal para a gente se encontrar, porque é o signo da amizade, é o signo das pessoas que se juntam em cooperativas, em até sindicatos, ou ONGs, né? Organizações que servem para o bem comum, ou seja, que tem como intuito dar nova forma ao status social, ou seja, aquilo que a sociedade está fazendo de errado. Você sabe uma coisa, como é que você reconhece um aquariano? Especialmente quando tem no ascendente, mas o aquariano, ele sempre olha aquilo que está errado, ele indica que aquilo está errado, e quando você continua fazendo errado ou a coisa não dá certo, ele vem para você com o dedo e fala: bem que eu te falei, e põe o dedo em riste.
Na realidade, é porque o aquariano, ele enxerga mais longe, ele enxerga antes dos outros, então ele é um organizador nato. Ele olha e fala que aquilo está errado, tem que fazer de novo, porque senão não vai dar certo. Ele já enxerga lá na frente, ele enxerga o resultado. Tá? Vamos pensar agora nesse momento, porém, e não apontar o dedo, porque isso também é uma questão do orgulho intelectual. Eu sei porque sei, isso é do aquário, né? Assim como o leão fala, eu sou porque sou o rei da floresta, não é assim. Né? Vamos pegar as vias do meio, você sabe, e não ajuda. Dá a tua mão, dá o teu ombro, dá a tua ajuda, né? Se eu estou abrindo esse curso de Dango Iniciante é porque é justamente dentro dessa correspondência astrológica que está passando no meu signo ascendente, eu saí de um período de casa 12, né, de casa com doenças e com também uma espécie de exílio, né, um pouco enforcado, até porque eu tenho o sol em peixes, e agora eu quero, o aquário me diz, continue compartilhando, ponha na rede, dá para os outros, entendeu? Dá o teu conhecimento, vou passar o conhecimento nos últimos anos que eu tenho para estar aqui nesse planeta. Então, mais para vocês tomarem cuidado, tá? Produtos agrícolas e de pecuária, talvez tem alguma notícia a respeito disso, tá? Não é só da vacina, certo? Podem ocorrer acidentes graves, sim, inclusive de aviões, de trens, próprios problemas com a indústria automobilística. Vocês viram o negócio da Ford aqui no Brasil, mas teve fusão de empresas automobilísticas no exterior. A gente às vezes aqui não fala, não ouve falar na televisão, porque a maioria na televisão só está falando do Covid e das mortes, eles continuam com essa coisa. Muitas manifestações e greves ainda com repressão policial. Então, as restrições continuam, né? Porque o Saturno está lá, ele está em aquário, ele está domiciliado, ele continua dizendo, se vocês continuarem saindo sem máscara, eu não sei mais o que vou fazer, eu vou deixar vocês morrerem. Então, é um pouco isso, que aliás o aquário tem um pouco essa intelectualidade, assim, esse orgulho e essa maneira de falar, bom, você está na miséria porque quer, ou então você está na miséria porque você não trabalhou. Isso é um orgulho aquariano muito ruim e que deve ser corrigido. Deve ser corrigido sim, porque nem todo mundo tem as mesmas chances e nem todo mundo nessa sociedade injusta e tão desequilibrada, dá chance para todo mundo, né? Eu estava vendo campos de prófugos, sei lá onde, lugar frio, perto da Iugoslávia, sei lá. Gente, pessoal parece campo de concentração, são cenas de guerra, que eu via assim quando era criança, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial eu não assisti, mas minha mãe contava inclusive da gripe espanhola, né? Que fez tantos mortos naquela época. A gente era menos notícias, só isso. A mídia agora, graças a Urano, que conectou todo mundo junto, faz com que as notícias cheguem na hora. Temos as redes sociais e, além de tudo, apareceram todas as fake news. Tem, para qualquer coisa que você pergunta, tem o Dr. Google que te responde, né? Os universitários que são virtuais, que ninguém vai dizer para eles, você falou errado, você me ensinou errado, e a gente precisa ser mais cauteloso, mais prudente. Então, retomem a prudência. Qualquer coisa legal que vai aparecer na tua vida, se é o momento sim para reconstruir, cuidem bem do seu rico dinheirinho. E essa coisa dos bancos virtuais também, tá? Tem uma coisa que vai melhorar agora nessa última semana e vai melhorar ainda mais fevereiro, março. Tá? Eu fiz uma previsão, ela está no meu YouTube, no meu canal do YouTube, e se inscreva aqui no canal do YouTube, vai lá ver previsões, como são recentes, são só desse ano, estão no YouTube. As mais antigas estão no meu site, astrosirius.com.br. Tá bom? Então, olha, se inscreva aqui, te agradeço, põe o sininho para você também ficar sabendo das novidades que eu coloco no YouTube e te aguardo na segunda-feira, sem saber mais sobre astrologia. Namastê, fique com Deus.